Ok. Bem-vindos a todos presentes, os que poderão assistir posteriormente essa live. Por conta do equinócio, então chegamos no equinócio da primavera, aqui no hemisfério sul, e o equinócio do outono no hemisfério norte. Então, o equinócio ele acontece 2 vezes por ano, em março e em setembro. Em março costuma ser entre o dia 20 e 21, e setembro entre o dia 22 e 23. Então, o equinócio de agora será às 3h49 de amanhã. Exato, quase 3h50 da madrugada é o momento exato do equinócio. Que a palavra significa, né? Momento que o dia e a noite têm, ao longo do ano, têm a mesma duração em todo o planeta. É o dia dos equinócios, de março e de setembro. Neste dia, a noite e o dia duram o mesmo tempo, o mesmo número de horas. O dia leva 24 horas, né? Então, dividindo ao meio, 12 horas de duração da noite e 12 horas da duração do dia. É esse momento do equinócio. Não importa em que lugar do planeta que a gente esteja, mas acredito que quanto for mais próximo dos polos, pode ser que haja alguma alteração, né? Perto do Polo Norte, Polo Sul, possa ser diferente. E aí, a partir do equinócio, no dia do equinócio, quando a gente está, agora, né, de setembro, a gente está no hemisfério sul, significa que a cada dia que passa, o dia vai ficando mais longo que a noite, até atingir o solstício de verão, que é, então, 22 de dezembro, que é o dia do ano que o dia é mais longo, o dia fica máximo mais longo que a noite. Solstício de verão. No hemisfério norte é o contrário. A noite vai ficando cada vez mais longa a partir de hoje, cada dia um pouquinho mais, até chegar no solstício de inverno, que é então o dia que a noite é o máximo mais longa que o dia. Então, essa é a diferença entre solstício e equinócio, né? O mesmo acontece, um solstício também acontece em junho, 21 de junho. Temos também um dia de solstício. Então, vocês podem perceber que são 4, né? 2 equinócios, 2 solstícios, num período de um ano de 12 meses. Então, né, a cada 3 meses, né, que isso acontece. Isso está relacionado ao movimento do planeta Terra em relação ao Sol, né? Ele se vira mais, né? O lado dele se vira mais para o Sol numa época do ano, outra época do ano se vira menos para o Sol, né? Então, e como tem os hemisférios, então tem o lado do hemisfério do planeta que recebe mais esse calor do Sol e outro que recebe menos, por isso que chega então ao inverno, até nevar em certas regiões. Então, é o movimento do nosso planeta, né? Como o nosso planeta se move no espaço em relação ao Sol. Promove, então, essas datas. Lógico, as estações estão um pouco desequilibradas, né? Por conta do aquecimento. E, inclusive, nós estamos tendo hoje, essa semana, esse fenômeno de um calor abrasante.
no Brasil, chegando a 40 graus em certos lugares, certas regiões. E o mais forte, além de ser essa temperatura alta, é a baixa da umidade. Esse aqui é mais complexo, né? Até perigoso para a vida. Então, muita água e evitar tomar sol desnecessariamente e também fazer atividades que são muito exaustivas. Está acontecendo bem no auge mesmo do equinócio, né? Começou no dia 20, vai até o dia 24, equinócio entre 22 e 23, então está bem associado ao equinócio mesmo, esse momento. Agora, isso aqui no nosso plano terreno, né? Agora, no plano espiritual, hoje é dia de festa, porque é o dia do aparecimento de Srimati Radharani, que esse ano coincidiu com o equinócio. Fantástico isso, né? Muito belo. Que no hemisfério norte é o equinócio do inverno. O equinócio do inverno, desculpa, é o equinócio do outono, que é considerada, por exemplo, na região, né, onde Radha surgiu, que hoje se chama Índia, naquela região, naquela época, mais de 5.000 anos, essa estação do outono é uma estação, um período consagrado, assim, auspiciosíssimo, porque a, a, o clima, né, a atmosfera fica muito agradável. Então, é um período onde ocorrem muitas peregrinações, porque é mais fácil, não é um período de muita seca, de muito calor, nem de muitas chuvas. É uma estação deliciosa, a do outono. Então, há muitas celebrações também nesse período, várias celebrações acontecem. Nós tivemos agora há pouco algumas, né? Que teve também o nascimento, o aparecimento do irmão mais velho de Krishna. Depois, uma semana depois, teve o aparecimento do próprio Senhor Krishna. E agora, nessa fase de quarto crescente da Lua, é o aparecimento de Srimati Radharani. Não sei se vocês perceberam, eu estou em Visconde Mauá, né? O clima aqui está muito bom, apesar do calor que fez hoje. A noite está bem agradável. Eu vi a Lua o dia inteiro no céu. Não sei se vocês viram isso. Acordei e já vi a Lua no céu. E a Lua está no céu até agora. Ela estava mais a leste de manhã, a Lua quarto crescente, e agora, alguns minutos antes de começar aqui, eu vi a Lua no topo, quarto crescente no topo. Quarto crescente é quando a Lua fica metadinha, exatamente a metadinha dela, né? Certinha, como se fosse realmente cortada, né? Metade de uma laranja é o quarto crescente da Lua. Não sei se vocês puderam perceber isso, a presença da Lua o dia inteiro no céu. Para nós aqui, nós tivemos isso. Se alguém notou, fala aqui para a gente. Eu achei isso também muito lindo. A lua branquinha no céu azul claro. E agora a lua branquinha no céu noturno. É, já entendi o que aconteceu aqui. Desativar o som de todos. Não, acho que o som de vocês não está desativado, tá? Acho que não. Está desativado? Sim? Como é que Não, desativa? aqui, ó, eu ativei, ó, falei. Tá. Agora eu falo, mas estava desativado, que tem que ficar desativado mesmo durante a palestra. É, também é. É, A gente não tem que falar, só escutar. tá certo. Mas precisando falar, pode falar, tá?
sei se eu mexi aqui em alguma coisa diferente. Então, vou aqui compartilhar com vocês, então, o mapa do equinócio. Estão vendo? Estão vendo, né? Sim. Tá. 23 de setembro de 2023, às 13h49, 56 segundos, no Rio de Janeiro. Então, lógico que em outras regiões cujo fuso horário é diferente, aí precisa fazer as alterações na hora, né? Aqui está fuso 3, latitude e longitude Rio de Janeiro, então é esse o horário. Todo o território nacional que seja fuso 3 também é esse horário. Mas se for mais para Mato Grosso, Amazônia, Macapá, esses outros, até Fernando Noronha também, aí vai ter alteração de horário por conta disso. É só fazer a alteração que acontece, né, normal. E se for outras regiões, né, do mundo, então também é o outro horário. Mas para nós aqui será 13h49 da manhã do dia 23. E aquilo que é considerado essa noção, né, de por que é esse horário exatamente, porque o Sol ele precisa estar assim, ó, Sol a 5 graus de Virgem e 49 minutos. Quando acontece o equinócio em março, aí é o Sol a 5 graus de Peixes e 49 minutos. Em março, o Sol é em Peixes, em dia 21 de março, né? 21 de março, quando atinge esses 5 graus e 49 minutos de Peixes em março e 5 graus e 49 minutos de Virgem em setembro, então esse é o momento do equinócio. Isso por conta da própria precessão dos equinócios, né? Calculando a partir da precessão dos equinócios, calculando astronomicamente, da maneira precisa, né? Correta, então os equinócios acontecem em março, um Sol em Peixes, em setembro, um Sol em Virgem. Tá? E é exatamente isso que nos vem falar, nos vem contar que estamos na era de Peixes. É a partir exatamente desse dado. Se nós estivéssemos na era de Aquário, o equinócio em março teria que estar com Sol em Aquário e em setembro com Sol em Leão. E não é o que ocorre, né? Isso só vai se suceder quando entrarmos efetivamente na era de Aquário, e isso ainda falta uns 430 anos para acontecer. Então, o fato de ser 5 graus, quase 6, é exatamente o elemento que a gente utiliza de cálculo. Porque o equinócio ele se move 51 segundos a menos por ano, por isso a palavra precessão, né? Para trás, a menos por ano. Ao longo de 72 anos, 1 grau a menos. Então, se a gente pega 5 graus e multiplica por 72, quanto é que vai dar? 360? 360 anos, certo? Né? A gente multiplica por esses 5 aqui. Só que não é 5 puro, tem os 49 minutos, por isso não é 360 anos exato. Então, está mais ou menos entre 360 e 420 anos, tá? Está por aí.
que iniciará daqui a né? Daqui a 360 para 400 anos, é que se iniciará a era de Aquário. Então, quando dizem que nós estamos na era de Aquário, por favor, não acreditem nisso, porque não estamos. Quem determina eras é o planeta Terra, através de sua precessão. Não são sites de divulgação que vão determinar isso. Tá? Existe uma conta, existe uma matemática, existe um movimento físico real, astronômico, que gera essa situação, né, de eras. Cada era dura 2.165 anos, por aí. Então, nós estamos, se a gente, como é para trás, então, daqui a 72 anos, em vez de 5, será 4. Mais 72 anos, em vez de 4, será 3, entendeu? Vai acumulando. Vai sempre diminuindo, porque precessão é diminuição, para trás, né? Então, sai da era de peixes para entrar na era de aquário, que é o signo que vem antes a constelação, na verdade, que vem antes de peixes, que é aquário, porque é para trás. E aí vocês vão ter também, com isso, a explicação do porquê, quando faz o seu mapa védico, o Sol, a Lua ascendente vão para trás, vão para o signo anterior. Nem todos, né? Porque iria para trás 100% se fosse se nós já estivéssemos aqui a 0 graus. Aí iria 30% para trás. Então, nem todo mundo tem o seu signo solar vai para trás, ou ascendente, ou Lua, ou outros planetas. Nem tudo muda assim para o signo anterior, que eu quero dizer, né? Isso vai depender inteiramente do cálculo que for feito. Do seu mapa védico, que leva em consideração a precessão dos equinócios. Tá? Então, uma breve aqui para compreender qual é essa dos equinócios, né? Tem esse efeito em relação às estações do ano, né? O movimento que a Terra faz em relação ao Sol, e também que estabelece, ao mesmo tempo, né, simultaneamente, estabelece as mudanças das eras, tá? Ao longo de 2.165 anos para cada era, né? Se for multiplicar isso por 12, nós vamos chegar mais ou menos a 25 para 26 mil anos, que é o que a gente chama de o grande ano, que é quando a Terra realiza todo esse movimento por completo, né? Assim como faz o movimento das 24 horas de rotação e de translação de 365 dias, há também esse movimento de precessão que leva 25 para 26 mil anos total. Isso permite que a gente possa estar em conexão direta com o que está acontecendo no universo, né? Onde a gente pode, através disso, ver a exata posição da Lua, em que constelação exatamente ela se encontra, em constelação exatamente Marte, Vênus se encontram, Júpiter, Saturno e tudo mais. Aqui a gente tem, através dessa imagem aqui, esse aí é um diagrama para a gente poder, através dele, saber como que os planetas estão agora, né? Nesse momento, já que vai ser daqui a algumas horas o auge do equinócio. Nessa hora, 13h49, a Lua estando em Sagitário e o Sol em Virgem, por isso que é quarto crescente, porque se a gente contar Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, dá 4, por isso que a gente chama de quarto crescente. Quando a Lua está 4 signos à frente do Sol, ela está, então, em quarto crescente. Quando ela está no signo oposto ao do Sol, então é Lua cheia. Então, nós vamos ter Lua cheia, depois desse quarto crescente, entre 22 e 23, nós teremos Lua cheia no dia 29 de setembro. Será uma Lua cheia
em Peixes, né? Sol em Virgem, a Lua em Peixes. E depois da Lua cheia, nós, em questão de 15 dias, 14 para 15 dias, nós teremos, dia 14 de outubro, nós vamos ter a Lua nova, dia 14 de outubro. E essa Lua nova que nós vamos ter em 14 de outubro será também um eclipse solar. Esse eclipse solar está sendo esperado, né? Então, esse é o outro fator também que está acontecendo agora, né? Os eclipses estão acontecendo. Os últimos eclipses do ano ocorrerão no mês de outubro. O eclipse solar no dia 14 e o eclipse lunar no dia 28, na lua cheia do dia 28. Então, a próxima lua cheia de setembro, dia 29 de setembro, será a última lua cheia antes dos eclipses que virão durante o mês de outubro, no dia 14 e no dia 28 de outubro. Tá? Outro fator também que está acontecendo é que juntou, né, a data do equinócio, acontecendo no quarto crescente da Lua, após o quarto minguante, Krishnastami, né, Janamastami, Krishnastami, acontece no quarto minguante da Lua. E a próxima quarto crescente da Lua é Radhastami, é o aparecimento de Radharani. Né? Então, tem uma distância de quanto tempo é isso? É 15 dias para nova, mas 15 dias para crescente. Não, 7 dias, desculpa, 7 dias para... É depois de 15 dias. Krishna, 15 dias depois, é Radha. Tá? Bom, quem não sabe sobre Radharani, quem nunca ouviu falar sobre ela, Radharani, ela foi companheira de Krishna desde a infância, né? Desde de criancinhas, brincando nos rios e nas florestas, né? Porque a Krishna foi levado para sua proteção para um local onde havia pastores e agricultores, né? Que a cultura da vaca, dos touros, dos bezerros, cultura do leite, né? Da extração do leite, não para matar esses animais, mas para a produção do leite e, a partir do leite, muitas preparações, né? Muitas preparações, inúmeras preparações feitas a partir do leite. A começar pelo ghee, a manteiga e o ghee, o iogurte, e outras preparações também, tanto com salgadas quanto adocicadas, né? São inúmeras preparações e, normalmente, nessas festivais se prepara muitas, né, oferendas à base do leite, né, derivados do leite. Exatamente para trazer, né, porque o que é a celebração? A celebração é a ritualização. É através do rito que o mito é rememorado, né? Isso aí é uma frase de Eliade. Então, a gente atualiza, né? Atualiza um evento de outrora, né? 5.000 anos atrás, a gente atualiza, e a forma como é atualizada é através de acompanhar os movimentos, as fases lunares que nos trazem, então, esse período, esse tempo onde a astrologia, né, começa a partir da observação do movimento da Lua, suas fases, que a gente chama de titis, os nakshatras por qual a Lua percorre também, né? Então, toda essa observação noturna do céu, que nos permite também, com isso, acompanhar o movimento dos planetas. Não tem como acompanhar o movimento dos planetas de dia, né? A luz do Sol não tem como, então a observação dos planetas, o movimento dos planetas eram também noturnos. Então, essa astrologia original, que remonta aos tempos, onde a observação era ocular,
né? E com isso, então, nós temos essas celebrações acontecendo a partir dessa observação dos movimentos da Lua. Então, acontecem na data certa. Não vai ser na data certa do calendário solar, que é o que a gente utiliza, né? Que está convencionado, padronizado, e não tem mais jeito. É esse aí. Janeiro, fevereiro, março, abril. Né? Quando a gente acompanha através de movimentos da Lua, que a gente pode chamar até de calendário lunar, aí as datas não coincidem. Né? Esse ano está caindo dia 22, 23, Jadastami. Ano que vem, Jadastami vai acontecer em outro dia, normalmente cai em setembro mesmo, às vezes mais para frente de setembro, ou um pouco antes, ou no comecinho de setembro, é o Radhastami, né? Então, sempre vai ter uma data diferente, vocês vão observar isso, todo ano as celebrações acontecem em datas diferentes, quaisquer que sejam. Não estou dizendo só em relação a Krishna, Radha, não. Muitas celebrações, aparecimento de Srila Vyasadeva, que foi o compilador dos Vedas, né? Aparecimento do Senhor Buda também, Mahashivaratri, né? O nosso Navaratri, né? Também, que a gente procura sempre acompanhar, vem acontecendo, então, sempre nessas datas lunares, né? Então, como o Navaratri ocorre sempre na primeira lua nova a partir do equinócio, então, o que está acontecendo com esse equinócio? O que vem a partir desse equinócio primeiro vai ser uma lua cheia, que vai ser no dia 29. Então, a gente tem que esperar a próxima lua nova para dar entrada, então, no Navaratri. Então, a próxima lua nova será dia 14 de setembro, de outubro, junto ao eclipse solar, e no dia seguinte, então, começa o nosso Navaratri de segundo semestre do ano, que vai ser, então, para nós, o Navaratri da primavera, né? No hemisfério norte será o Navaratri do outono. E esse próximo Navaratri que teremos será um Navaratri muito especial. Por quê? Porque ele estará acontecendo entre dois eclipses, que é o eclipse lunar do dia 14 e o eclipse solar do dia 28 de outubro. E o Navaratri começa dia 15 de outubro. Tá? Ele vai durar 9 noites, né? A gente vai do Pratipati, que é o primeiro dia da fase crescente da Lua, depois da Lua Nova. A gente vai por 9 noites. Quando chegar no Navami, então o Navaratri se conclui. Nós temos ainda o Dashera, né? Que é a manhã seguinte, dedicado a Ma Durga, né? Mahadurga, um grande festival dedicado à grande deusa, mãe da natureza. Então, vocês todas estão aqui, se ainda não participaram de um Navaratri, nós fazemos ele todo ano 2 vezes, né? No primeiro semestre e no segundo semestre, sempre a partir da primeira lua nova após o equinócio. Então, quem nunca participou, quem participa, bem-vindos, quem sempre participa, quem nunca participou, bem-vindo do mesmo modo. Esse é um programa, né? Um evento muito importante em relação ao mundo de hoje, porque é um evento dedicado à Mãe Natureza e também a todas as mulheres desse planeta. É o Navaratri, tá? Navaratri significa 9 noites. Então, a noite, de acordo com os Vedas, é considerada feminina, porque a soberana da noite é a Lua, né? Então, são as 9 noites das 9 deusas. No final, são 9 mais 3, né? Porque também entra Durga, Lakshmi, Saraswati. No final, são 12 deusas, né? Que nós homenageamos, né? Uma homenagem a essas deusas, né? E aí tem histórias, tem a descrição do nakshatra da noite, tem a compreensão dessa potência, dessa Shakti feminina, como que ela gradativamente vai adquirindo, né, mais brilho, juntamente com a lua crescendo também. Né? Tem tudo isso, fora a atmosfera muito agradável dessa época do ano, porque é o iniciozinho da primavera e o outono no hemisfério norte,
E isso tudo contribui muito com o nosso despertar espiritual, né? Então, Navaratri é um evento de renovação espiritual, tá? Então, bem-vindos e espero que vocês estejam muito felizes, porque na Índia também se celebra o aparecimento da deusa, que é, inclusive, Radha é todo a inspiração, né? Se fala da diva inspiradora, Radha é a diva inspiradora do Senhor Krishna, né? Ela é própria, ela é embodiment, né? Ela é que personifica toda a bem-aventurança divina, o deleite, o samadhi, né? Essa experiência máxima de Sharanagati, de entrega e também de realização espiritual a partir desse estágio de Ananda, de bem-aventurança, de deleite divino, ela é que personifica, ela é a própria devoção também. Então, se você for devota de quem quer que seja, pode ser uma devoção por Jesus, uma devoção por um santo, uma santa, ou um orixá, ou uma divindade, Senhor Shiva, Senhor Ganesha. Tivemos Ganesha também agora, né? O Chaturthi recente, ele foi também do Senhor Ganesha. Então, tivemos várias. O Senhor Ganesha, ele dá a abertura, né, para esse período, né? Exatamente essa fase desse período de próximo Navaratri é trazido pelo Ganesha Chaturthi. Porque Ganesha é filho de Parvati, né? Então, só a partir dele é que todas as atividades, todas as práticas são abençoadas, né? Então, é ele que abre os caminhos, inclusive. Então, se for por Ganesha, se for por Krishna, se for por Mahaprabhu, se for por Guru, essa devoção, ela é personificada em Radharani. Qualquer devoção fidedigna, genuína, né? Para algo superior, algo sublime, né? Algo puro, sagrado, essa devoção, ela é personificada por Srimati Radharani. Então, aqui um pouquinho então sobre Srimati Radharani. E então nós vamos estar com a Lua entrando em Sagitário, chegando em Sagitário, o Sol está no comecinho de Virgem, a Lua vai estar também um pouco no começo de Sagitário, o Nakshatra Mula, né? A Lua no Nakshatra Mula, o Nakshatra Mula é o Nakshatra raiz, né? Ele é o Nakshatra do aprofundamento, né? Para que a gente possa não ficar muito presa ao superficial, ao fútil, a conclusões antecipadas, a preconceitos, né? E também muito a futilidade, por isso as ilusões. E a raiz das coisas para entender realmente de onde vem. Né? Tá vendo uma problemática, está vendo um dramalhão, de onde vem isso, né? Ou qual é a fonte, qual é a origem dessa questão. Então, muitas vezes a gente precisa se aprofundar, né? Buscar a origem. Esse nakshatra, ele sideralmente falando, ele é bem interessante, porque ele é um par de estrelas, né? A gente chama de estrelas binárias, né? Sobrepostas. E essas duas estrelas se encontram na ponta do ferrão da constelação do Escorpião. Ali, na pontinha. Quando você olha para esse par de estrelas, você está olhando para o centro da nossa galáxia. Por isso, mula, raiz, né? A origem do nosso sistema solar é a Via Láctea, né? O nosso sistema solar está dentro dessa... Isso que a gente olha, a Via Láctea, né? Como se fosse uma via mesmo, uma via de leite, uma via leitosa, Milky Way, é onde estamos, é o nosso endereço no universo, né? A galáxia que nós habitamos.
E nessa galáxia existem muitos outros sistemas solares. Esse aqui é apenas o nosso, né? Então, ao olhar para a origem, né? Quando a gente vai olhar para esse par de estrelas, nós estamos olhando diretamente para o centro da nossa galáxia. Então, a palavra mula, que significa raiz, também tem uma relação com Muladhara, que é o chakra básico, né? O chakra das origens, chakra fundamental, que seus registros, chakras registram, né? Nossos registros akáshicos que nós carregamos se encontram nos nossos chakras, os 7 chakras. O chakra básico é onde estão os registros que determinaram a nossa reencarnação, agora atual. Então, esse equinócio está trazendo aí, abrindo para a gente esse momento, né, que vai dar prosseguimento com os auspícios de Ganesha, de Srimati Radharani, e hoje o nosso Navaratri que virá a partir do dia 14 de outubro, né? Você começa no dia 15 de outubro. E também o que nós está acontecendo numa conjunção Sol-Marte. Marte também está em Virgem, né? Caminhando por Virgem, ele chegou em 19 de agosto, e ainda fica mais um pouquinho, até iníciozinho de outubro. Marte está em Virgem, né? Então, para que as pessoas que nascem entre 16, 17 de setembro até 16 de outubro, nasceram com o Sol em Virgem. O Sol junto à constelação de Virgem, tá? Então, pessoas que nasceram nesse período, é um momento forte, é um momento de tomadas de decisões, porque Marte está junto ao Sol, né? Se bem que ele só fica junto ao Sol até início de outubro, então vai ter uma parte que já não vai afetar mais. Vai começar a afetar os que nascem com o Sol em Libra. O Sol vai entrar em Libra no dia 16 de outubro, vai ficar até 15 de novembro, e Marte já estará em Libra a partir de 3 de outubro. Então, aí vai começar a ter o mesmo efeito a partir das pessoas que nasceram nesse período de Sol em Libra. Outra coisa interessante aqui de diferente é que Vênus anda muito lenta, né? Ela já esteve em Câncer, retrogradou, chegou a entrar em Leão, aí retrogradou, voltou em Câncer, agora já não está mais retrogradando, já está em movimento direto, continua ainda em Câncer, ainda fica mais um pouquinho. Ela vai estar no ascendente, que a gente chama, né? Vai estar na direção leste do horizonte na hora do início do equinócio, 13h49 da madrugada. Vênus vai estar lá, pode ser, acredito, porque ela está bem afastada do Sol, né? É Vênus antes da posição do Sol, Sol em Virgem, Vênus em Câncer, a gente chama de Vênus matutina, é a tal da estrela d'alva, né? Então, quem tiver chance de estar acordado nesse horário, às 4 horas da manhã ainda está escuro, provavelmente vai poder ver a leste o planeta Vênus, que aparece como uma estrela sozinha, né? Uma estrela, não sozinha, mas uma estrela com muito destaque, um brilho de muito destaque, né? É uma estrela que se destaca. Vênus tem um brilho, a gente pensa que é uma estrela, mas na verdade é um planeta, com um brilho que se destaca em relação às outras estrelas. Então, a direção leste é a direção onde o Sol nasce, né? Então, nesse horário, Vênus vai estar nascendo, né? Então, é um bom prognóstico até para nós, assim, essa posição de Vênus em Câncer, mais ou menos, porque tem o Nakshatra Lesha, ela está posicionada no Nakshatra Lesha, o Nakshatra Lesha é um pouco complicado. Eu acho que a gente tem assim, que ter bastante atenção, principalmente à saúde, né? E as Lesha é um Nakshatra que afeta a saúde, então, bastante cuidado com a saúde de todos nós, né? Todos nós no mundo, né? Porque quanto mais natural for a vida, menos sintética, né? Menos química, quanto mais natural, mais em contato com a natureza, melhor a mente se apazigua, todo mundo fica numa boa, tranquilo, né? Sai dos ambientes tensos,
das cidades aglomeradas, né? Tentem fazer isso, se não puder morar, como eu estou fazendo, mas pelo menos sair um pouco para ir a locais assim, né? Onde a natureza é mais revigorante, né? Está mais presente, onde você possa ter acesso a rios, a cachoeiras, ou você possa ter acesso ao mar, você possa pisar na areia, pisar no chão, né? Com os pés. Então, e ter uma alimentação também mais natural, né? E beber muita água, tomar muitos líquidos, comer muita fruta. A fruta ainda é a salvação da gente, né? Então é isso, pessoal. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Eu acredito que tudo que eu tinha para contar, hoje eu contei. Algum comentário também? Se alguém quiser falar alguma coisa sobre Srimati Radharani, sei que tem muitas. Navaratri é pura bênção. Ana Paula, você está aí, querida? Obrigada. Já estava com saudade da Navaratri. É engraçado, né? Nós tivemos Navaratri em março, e abril, né? Março, abril. E quando passa esses 6 meses voam e a gente está cheio de saudade, vontade de fazer Navaratri de novo. Aí vamos fazer, com certeza. Essa é a nossa atividade por toda a eternidade. Se alguém quiser abrir o seu microfone para fazer algum comentário ou fazer alguma pergunta, uma coisa que queira falar sobre Radharani, deixa eu tirar aqui o compartilhamento. Gilda, quer falar sobre Radharani, Gilda? Eu sei que você está estudando. Marta. É Marta Capistrano? Ju Alves também. Mariana. Todo mundo pode falar um pouquinho dela, né? Sou eu, sim. Ah, Beijo, viu? beijo Tati. também. Bem-vinda, Martinha. Eu vou fazer o Navarrete, viu? Depois eu converso com você no particular. Tá bom, bem-vinda. Beijo. Beijo. Bê, Sim, Ana? Oba, isso, tudo bem? tudo. Então, eu estou com duas perguntas para você. Primeiro, por que se considera o equinócio de março, né, para delimitar que é a era, e não esse equinócio do fim do ano? Entende? Por que a gente não poderia estar na era agora de Virgem, né? Entende? Que o Sol está em Virgem agora e ele vai estar em Peixes em março. O que define isso? E a pergunta 2 é uma pergunta de ordem muito prática, eu já vou te falar para eu fechar meu áudio. Tem como você divulgar as cores do Navaratri um pouco antes? Porque eu estava dando uma olhada, parece que elas mudam. E eu Muda, muda. tenho uma pessoa que acompanha, assim, sabe? E ela tem me perguntado, e ela quer até mandar fazer camisetas e tal, sabe? Assim, ela realmente faz de uma forma bem devocional. Aí, se você puder adiantar, eu te agradeço, Certo. tá? Vamos adiantar, sim. Beijo. Tá bom, tá bom. Vamos logo montar esse grupo logo, né? Professor Navaratri. Já nos reunimos para a gente É, estar bem preparadinha. Sim, isso. Oi? Então, isso que eu a pergunta concordo. do... Alguém falou? Tá. Então, a pergunta sobre o equinócio, né? O equinócio começando. Porque o que acontece? A astrologia de 12 signos, não importa qual seja, ocidental, o que for, a origem, ela é oriental. A origem vem do Oriente.
vocês podem ver que a astrologia chinesa são 12 signos também, né? Então, a astrologia, como a gente conhece, de 12 signos, a origem é Oriente. O Oriente, que está no Oriente, né? No lado leste do planeta, e no hemisfério norte. Daí que vem a astrologia de 12 signos. A astrologia proveniente do Ocidente, que existe também, é a astrologia dos ameríndios, da cultura maia, da cultura inca. Não é uma astrologia de 12 signos. A astrologia maia, por exemplo, é de 20 signos. A astrologia dos incas, ela é baseada não na constelação, mas é diferente. Eles veem, na verdade, uma imagem escura entre as estrelas. Aí tem um puma, tem isso, tem aquilo, tem a serpente. É outra visão, elaborada de uma forma completamente diferente. E aí eu vou explicar por quê. E os próprios Vedas explicam isso. A astrologia que vem do Oriente, por que 12 signos? Porque ela é determinada por Júpiter, inclusive isso está nos Vedas. Júpiter, que é Brihaspati, né? Ele é um dos, no nível de mestres ascensionados que eu falo, né? É um dos predecessores de Jyotisha, Brihaspati. Parashara Muni, que a gente está estudando agora, ele nasceu na Terra, mas Bhrigu Muni, Brihaspati, entre outros, não. Então, Narada Muni, né? Então, como Júpiter tem um movimento de 12 anos, por isso 12 signos. Ele leva um ano por constelação. Por isso são 12 signos. Então, é Júpiter quem determina a astrologia no Oriente. Quem determina a astrologia e a astronomia, né? Porque, inclusive, os maias também, a astrologia astronômica. São os movimentos de Vênus. Vênus é chamado, dentro da cultura maia, de Quetzalcoatl, que é a serpente emplumada, que morre e renasce. Por quê? Porque o planeta Vênus tem uma época do ano que é visível, tem outra época do ano que não é visível, tem outra época do ano que se torna visível de novo. Então, como se Vênus, a serpente emplumada, morresse nos raios do Sol, que é o período que Vênus fica em combustão, né? E depois renascesse novamente. Então, tem uma época que ela é matutina, tem uma época que ela é vespertina. Então, agora, inclusive, Vênus está matutina, né? Ela está visível antes do Sol nascer. Então, é Vênus matutina. Então, através da observação dos movimentos de Vênus, eles estabeleceram a astronomia e a astrologia deles. Então, hemisfério ocidental. Então, por isso, 12 signos. E o que acontece? O Sol, há 2000 anos, o Sol ele deixou de estar alinhado à constelação de Áries no dia do equinócio, que no hemisfério norte é o equinócio da primavera. Ele deixou mais ou menos por volta de 300 anos após Cristo. 300 alguma coisa após Cristo. 280, 300, por aí, após Cristo. Que aí, então, se estabeleceu o início da Era de Peixes, que é o que nós estamos até hoje, né? Não foi o nascimento de Jesus ou a morte de Jesus que estabeleceu o início da Era de Peixes, né? Apesar de Jesus ter anunciado essa era, né? Ele anunciou. Mas a vinda dele ainda foi no finalzinho da Era de Áries, assim como Krishna. Krishna ele veio no finalzinho da Era de Touro. E a Guerra de Kurukshetra estabelece, então, o início da Era de Áries, que coincidiu com o início de Kali Yuga. Porque eras astrológicas, ou
constelacionais, elas duram 2.165 anos. Yugas, não. A Kali Yuga, que começou há 5.000 anos, ela dura 432 mil anos. É diferente. Então, existem diferentes tipos de contagens do tempo no nosso universo, né? Diferentes tipos de contagens, diferentes tipos de anos, né? Modalidades de tempo. Então, o equinócio, então por isso que se estabelece que porque o Sol, nessa época do ano, lá no hemisfério norte, né, onde a astrologia, a astronomia é de 12 constelações, devido ao fato da observação do movimento do planeta Júpiter. Consegui responder? Conseguiu sim. Aí, só para eu sintetizar, assim, o Sol ele passou deixou o signo de Áries e passou no equinócio para Peixes, antes que no próximo equinócio, né, o do final do ano, acontecesse dele passar de Libra para Virgem. Não, É isso? é por conta do hemisfério mesmo, é por conta de ser hemisfério norte e por conta de ser Oriente. Ah, A tá. constelação de Áries, né, é a constelação que determina a era que se estava há 2.000 anos atrás, porque 2.000 não, né? Quanto é que vai dar? Não, 300, assim, 300 anos? 280, né, que você já falou para a gente em algum momento, 200, por volta de 280 depois de Cristo, né? Sim, Mas então, nesse momento, por exemplo, o equinócio acontece lá, não acontece. no mundo todo. Pois é, no mundo Mas é porque a todo. astrologia, ela nasceu lá. Essa astrologia com 12, que tem esse estudo de 12 constelações, ela nasce no Oriente e no hemisfério norte. Ela Sim, mas chega, só né? que hoje, E tem duas formas no. de obter conhecimento: ascendente e descendente, né? Sim, Ascendente é a gente escalando, tentando descobrir. E o descendente é aquele que chega até nós. Então, os rishis, eles obtiveram conhecimento descendente, o conhecimento desceu até eles, né? Eles canalizaram. sim. Mas hoje, lá, o equinócio, no dia de hoje, o Sol lá está em peixes. Não, em virgem. Não faz esse espelhamento, não, né? Não, Engraçado, eu não, não, tinha isso na não. minha cabeça. Agora, veja só, quando a era é de peixes, virgem não fica de fora. A gente tem que estudar isso a partir dos sintomas da era. O que foi a era de touro? Foi uma era que o planeta foi maravilhoso, porque era... imagina 5.000 anos atrás como que o planeta era, as águas, os rios, as matas, as florestas, como as pessoas estavam bem nesse aspecto, né? O que é a era de touro? Foi a era da reprodução, foi a era do cultivo dos animais também, né? A cultura dos animais, produção e também territorialização. As pessoas começaram a estabelecer lugar para morar. Terminou a era de touro, começou a era de Áries. O que começou? Começou guerra, violência, usurpação de território. Era de Áries. Romanos. Os romanos, né? Muita violência. Sim, Então, aí terminou a era de Áries, 300, 200, 270, 300 anos depois de Cristo, começou a era de peixes. Aí muda a vibração do planeta. Não é? As guerras já deveriam ter acontecido. Por que as guerras continuam acontecendo? Não é naquela proporção que as guerras hoje são sofisticadas, né? As guerras naquela época era corpo a corpo. Mas o que acontece? Porque tanta violência que ocorreu, isso gera reações kármicas. Então, as reações kármicas coletivas continuam ainda acontecendo. Isso é uma característica dos peixes.
E a era de peixes é onde tudo é resolvido. A era de aquário, que virá daqui a uns 360 para 400 anos, que vai começar, ela vai trazer um novo modelo do homem, né? Mais civilizado, sabe? Mas vai ter também, por outro lado, muito avanço tecnológico. Um avanço tecnológico que a gente nem imagina hoje. Nem tem ideia. Daqui a 300 para 400 anos. Então, estamos no planeta Terra, então é realidade, né? O que acontece com a... Aí a gente tem que entrar para o campo filosófico, né? O que acontece na existência terrena, né? A gente está submetido a alguns fatores, né? Que fazem parte da própria criação. Um chama Kala, que é tempo, outro se chama Maya, que é ilusão, outro se chama Karma, né? Que é a ação e os resultados das ações. Né? A ação ela acontece a partir de uma escolha, a partir de uma decisão. Então, toda decisão, toda escolha trará consequências, né? Independente do que, boas consequências, más consequências, vai depender do tipo de ação que foi, da escolha e da decisão tomada. Então, isso são leis que governam a realidade terrena, né? Isso acontece de fato aqui, e vocês sabem disso, né? Que são todas muito sabidas, já estão fazendo Navaratri há muitos anos. Ok, meninas, passamos aqui um pouquinho da hora, mas tudo bem. Vocês gostaram do mantra de Radharani? Posso colocar lá. Quem quiser, né? Porque são tantos grupos. Quem quiser, Níspara chegando agora. Quem quiser, me pede que eu envio. Mas também eu vou colocar daqui a pouco essa nossa conversa no YouTube, e aí eu deixo também o link do mantra na descrição, tá? Mas festejem Radharani essa noite, amanhã também, é o dia do feminino espiritual, da grande deusa, né? Busquem a saúde de vocês, busquem a alegria, busquem a realização, busquem o crescimento, busquem cura, que Radharani não nega absolutamente nada, né? E não existe, inclusive, nem regras, para Radharani não existe nem regras, só pode isso, só pode aquilo, não existe, né? É totalmente aberto, né? Essa é a compaixão da Mãe Divina, imensa compaixão da Mãe Divina. Ok, a todos, Namastê, Hariom, Jai Radhe. Boa noite. Obrigada, Bê. Boa noite, Shri Radhe Radhe. Radhe. Boa noite. Boa noite, obrigada. Obrigada. Deus, sei lá. Obrigada, Bê.